Olá, seja bem-vindo a mais um podcast aqui do AU Online, o nosso espaço que a gente conversa com você, internauta, sobre assuntos importantes para a nossa comunidade e também temas que você quer saber de grande relevância. Hoje o nosso assunto do podcast é sobre o Parque Longines Malinowski, que é uma área ampla de lazer, verde, que fica no centro aqui de Erechim e que tem sido cada vez mais visitada pela comunidade, principalmente pelos investimentos públicos. Para falar um pouco sobre o parque, hoje eu estou recebendo aqui a secretária adjunta de Meio Ambiente, a senhora Carla Orso, e também a engenheira agrônoma e gestora do parque, Alina Cruz. Secretária, seja bem-vinda, um prazer receber a senhora aqui no AU. Obrigada, saudamos a todos os telespectadores, quem nos ouve então através aqui do canal do AU Online, e de fato estamos aqui para conversarmos um pouquinho sobre o parque, as suas regras de uso, como é que está sendo visto pela comunidade. Colocamos também sempre a Secretaria à disposição para qualquer dúvida ou informação que surgir. Quero agradecer também a presença da engenheira agrônoma, a gestora Alina Cruz. Seja bem-vinda. Muito obrigada, nós que agradecemos a oportunidade. Bom, vamos começar a falar um pouco, secretária, sobre esse novo momento do Parque Longines. A gente vê bastante investimentos, mas as pessoas precisam ficar atentas a algumas regras importantes. E uma delas que hoje a gente fala que já que seria mais importante é a questão dos animais domésticos. Porque o animalzinho, o cãozinho, o gatinho faz parte da família, O pessoal leva para passear, mas lá no parque tem uma regra diferente, Exato. Então hoje o parque ele dispõe de duas trilhas, a trilha principal, que é a trilha pavimentada, e a trilha natural. Então, para que as pessoas possam praticar suas caminhadas, seus passeios. Lá também a gente está se deparando, quem visita o parque, com animais silvestres, tatu, graxaim, pássaros de todos os tipos, borboletas, e a gente precisa preservar esse habitat deles, Então, por isso que a regra é que as pessoas não levem os seus pets até o parque em função de segurança, tanto dos animais silvestres, quanto até mesmo dos nossos animais de estimação. Porque como eles são, digamos assim, de famílias diferentes, as zoonoses que lá existem podem ter um choque daqui a pouco, e isso comprometer tanto a saúde dos animais silvestres que lá se encontram, assim como também dos pets. Por mais que estejam vacinados, que a gente sabe que hoje, como tu disseste, faz parte da nossa família, a gente tem todo um cuidado com eles, mas são, de espécies, enfim, que acaba tendo esse choque, São convivências diferentes. Então, por zelo das duas, aí que a gente pede que as pessoas não entrem nas trilhas com os pets. Já na área de lazer, que é a área onde tem os quiosques, os brinquedos, aí sim, desde que com a guia, os animais podem estar então junto com os seus tutores. Outra questão importante de falar é a questão do lixo, Como é que está procedendo dentro do parque nas trilhas? Exato. A trilha toda ela tem sua extensão, tem lixeiras, tanto a orgânica quanto a seca, mas ainda assim as pessoas acabam deixando seus lixos, papel de bala, papel de chocolate, às vezes a pessoa está fazendo a trilha e está tomando água, joga a garrafinha no meio da mata. Então isso tudo, o animal que ali habita, ele pode se confundir com o alimento e tentar inserir isso e acaba prejudicando a vida dele. Então que as pessoas tenham a consciência de que sim, que podem usar o parque é de todos, mas que a gente precisa ter essa educação ambiental da separação do lixo e colocar o lixo na lixeira. Bom, vou falar agora um pouco com a gestora Alina. Eu queria que você falasse um pouco da questão dos animais silvestres. Essa área fica no centro de Erechim, mas ali habitam muitos animais de matas mesmo, de locais mais distantes das regiões da cidade. É possível mapear quantas espécies hoje de animais, de árvores fazem parte do Parque Longines aqui no centro de Erechim? Lá no parque são 24 hectares de mata nativa, então é bastante área. E lá a gente conseguiu, por alto, saber que existem vários tipos de mamíferos, por exemplo, o graxaim, por exemplo, o tatu, por exemplo, o gambá de orelha branca, também, que habita bastante perímetro urbano, São muitas espécies de aves, muitas espécies de anfíbios, inclusive alguns raros, que a gente já está estudando sobre isso. E vários tipos de insetos também, Então é toda uma fauna associada àquele tipo de floresta. O lixo hoje, por exemplo, que é destacado para a secretária, existe alguma espécie que sofre mais, por exemplo, que ela acaba confundindo o lixo com alguma outra coisa e pode causar dano ao meio ambiente? Provavelmente o graxaim pode sofrer mais,
O tatu também, o tatu ele come insetos, né, minhoca e tal, então também ele está sempre por ali. Então, se as pessoas jogarem o lixo ou jogarem restos de alimentos, eles vão confundir aquilo ali, né? E acabam não indo procurar na natureza, no caso do resto de alimento, né? Então, a gente não deve alimentar animais silvestres, deixar que eles procurem na natureza. E com relação ao lixo, né, sim, eles podem se confundir, um papel de bala, alguma coisa que para eles pode ingerir e pode vir à morte, né? Claro que os animais, né, eles, ao perceber a presença humana, eles acabam se protegendo, correndo, mas muitas vezes quem caminha pelas trilhas vê o tucano, vê o graxaim, vê o tatu. Se a pessoa tentar chegar perto, né, é aconselhável, não é aconselhável? O que você vê assim? Qual é a orientação para quando você vê o animal ali durante a trilha? O animal silvestre a gente tem que deixar ele na natureza, né? A gente não deve chegar perto, né? Eles não são pets. Eles são silvestres, então o tatu, por exemplo, ele está com muito pouco medo das pessoas, então até não é tão bom isso, né? Porque as pessoas vão querer talvez chegar perto dele e tal, mas a gente não deve instigar o animal, perseguir o animal, né? Adentrar a floresta para ir tirar foto deles, né? Que as pessoas fiquem na trilha e possam curtir esse momento de avistar o bichinho e tirar uma foto. Tudo bem. Secretária, voltando a falar essa questão das trilhas, a gente vê bastante segurança, um sistema de vídeo monitoramento instalado no parque. Recentemente o prefeito Paulo Polles falou que o parque deverá receber mais investimentos ainda, com estruturas lá dentro. Já há um planejamento de ampliar? Qual é a ideia que vocês têm aí para os próximos meses do Parque Longínquos? Isso. Hoje o sistema de segurança, então, ele está praticamente completo, né? Tem alguns detalhes ainda em questão do reconhecimento facial e da contagem, que entre essa semana e semana que vem já vai estar sendo implantado. Isso também nos auxilia muito, né, na questão de saber quantas pessoas estão frequentando o parque. Hoje a gente tem, em média, uma contagem feita pelos nossos porteiros, mas com precisão, então será através das câmeras de vídeo monitoramento. A próxima obra, digamos assim, que será feita no parque, então ainda nesse primeiro semestre, será a construção dos decks, né? Está em processo de edital de licitação, então vão ser 4 decks, né? Onde as pessoas dentro da trilha terão espaços para poder tomar um chimarrão, fazer um descanso, né? Estar mais tempo presente ali na natureza. Claro que nós temos a área de lazer, que é para um uso intensivo, né? Que aí entra alimentação, parte das churrasqueiras, enfim. Mas dentro das trilhas, então, também vai ter alguns recantos, alguns espaços que as pessoas podem estar desfrutando com lazer, porém mais restrito também, né? Por ser dentro da mata, mas locais propícios para isso. Bom, uma questão importante que a gente acabou de falar da questão das trilhas é que além dos animaizinhos, o pessoal também gosta de andar de bicicleta e lá não pode, né? Exatamente. Então, dentro das trilhas e, na verdade, as bicicletas é só em torno do mato, né? Dentro tanto da área de lazer quanto das trilhas não é possível bicicleta, não é possível também acessar com skate, com patins, patinete. Por quê? Porque as trilhas foram projetadas exatamente onde existia aquela trilha natural. Então a largura dela não comporta esse tipo ou prática de alguns esportes. É mais para caminhada mesmo e para passeio. Então a gente deve respeitar o espaço das trilhas para que a comunidade como um todo possa estar usufruindo. Bom, Alina, é importante a gente falar um pouco da questão do horário do parque, de funcionamento. Ele está aberto todos os dias para a comunidade? Como é que está funcionando a organização? O parque está aberto de terças a domingos, das 8 às 20. Nas segundas-feiras o parque fecha para manutenção. Muito bem. Bom, e essa questão, secretária, lá das churrasqueiras é importante falar, né? Tem ali aquele espaço de lazer para que o pessoal faça seu churrasco no fim de semana, mas não precisa de um agendamento, só tem que chegar cedo, né? Isso, nós dispomos então de 10 quiosques, né? É por ordem de chegada, então não precisa ter agendamento, só passa na guarita, diz que você quer usar um dos quiosques e ficam os 10 à escolha das famílias. Não tem agendamento nenhum. O que nós temos agendamento é para trilhas guiadas, né? Então o nosso pessoal, os técnicos vão até a trilha para grupos ou escolas, né? Então agenda com a Secretaria do Meio Ambiente e aí o nosso pessoal se dispõe a ir lá e fazer uma trilha guiada. Mas o uso da área de lazer não compromete em nada nenhum tipo de agendamento. Muito
Muito bem. Bom, nós estamos chegando ao final do nosso bate-papo. Eu começo agradecendo a gestora do parque, Alina Cruz. Seja muito obrigado e volte outras vezes aqui ao AU. Nós que agradecemos a oportunidade. Secretária Carla, também muito obrigado. Volte outras vezes aqui ao AU. Obrigada e estamos sempre à disposição. Muito bem, lembrando a você que ao visitar o Parque Longines Malinowski, cuide do meio ambiente, aproveite esse espaço que fica no centro aqui de Erechim. Você pode rever a nossa conversa no YouTube e também no Spotify. Obrigado e até o próximo podcast aqui do AU.